Olá, eu sou o Jeremias Gomes, você está no Terceiro Setor, um programa que leva informação para você de ONGs, de OSCs, né? Hoje mudou um pouco os nomes. Você sabe que no Brasil, uma em cada 4 crianças estão em situação de vulnerabilidade? Pois é, a gente vê aí, às vezes, alguns indicadores econômicos melhorando, mas a questão da pobreza, a questão da fome, infelizmente, no Brasil ainda é presente. Por isso que a gente traz sempre aqui uma ONG, uma instituição, para falar do trabalho que às vezes está perto da sua casa e você não sabe. Hoje eu recebo aqui a representante da Visão Mundial, é a Luciana Escapinha, diretora de marketing e comunicação. Muito obrigado aqui pela sua presença. Até brincava com você se você era mineira, que você chegou cedo aqui, né? Obrigada, Jeremias. Obrigada pelo convite, obrigada por estarmos aqui hoje e tendo a oportunidade de falar de algo tão importante para a nossa sociedade. Que bacana. 50 anos só no Brasil, né? A Visão Mundial, mas ela é uma instituição internacional. Exato. Nasceu há 75 anos no mundo, está presente em mais de 100 países e no Brasil completamos esse ano, inclusive, 50 anos. Nossa, parabéns, então. Obrigada. É uma organização humanitária com foco basicamente na proteção dos direitos das crianças e adolescentes, mas atuamos para erradicar a pobreza, né, no Brasil. Você me falava que você já vem de uma família que trabalha com ONGs, é isso? Exato. Bom, nasci dentro do terceiro setor. A minha família começou com o movimento de distribuição de alimentos para pessoas em situação de rua, no inverno rigoroso de São Paulo, né? Você é paulista, Jeremias? Eu nasci em Barreto, sou paulista, assim. Que bom. O frio muito rigoroso de São Paulo, a gente começa essa distribuição de alimentos, o inverno passa, mas a fome continua, então essa distribuição de alimentos segue no decorrer dos anos, e depois de 4 anos fazendo esse trabalho, eu era menina, então participava da preparação das marmitas, distribuição dos alimentos, em um determinado momento minha tia fundou essa ONG. Ela entendeu que precisava trabalhar na raiz, né, de todas essas questões, porque as crianças que estavam em situação de rua não tinham sonhos, não tinham aspirações, ela era como se tivesse um muro invisível. Essa criança, por estar naquele contexto, entendia que aquele era o limite, né? Então ela não conseguia sonhar e não conseguia se preparar para o futuro. Não, com certeza. Você sabe que eu faço muito programa sobre isso e eu já conversei com pessoas da área da educação que elas falaram assim, olha, a gente vai fazer um encontro, vamos supor se fosse aqui no Parque Ibirapuera, mas era no sul. Aí uma das crianças falou assim, tia, mas a gente pode ir? Às vezes não tem a noção de que pode ocupar um espaço público. Exato. Exatamente por esse muro invisível, uma barreira, por enxergar que ela pertence àquele contexto e aquele é o futuro dela. Então, a minha tia começou a acolher essas crianças, ensinar as crianças a sonharem, né, atuar com reforço escolar, alimentação, na verdade é o básico, né? Essa criança ter um espaço seguro onde ela possa brincar, desenvolver as suas habilidades. E eu cresço dentro desse segmento. Que bacana. E então tem muita expertise para passar para Visão Mundial. Aliás, esse nome é muito interessante porque Visão Mundial, quem fundou, eu quero ter uma visão mundial. Quando você vai nesses encontros aí com a visão mundial de outros países, você fala e eles entendem que a prioridade muito forte no Brasil são as crianças? Sim, sem dúvida. Na verdade, eu costumo dizer que a visão mundial no Brasil, a gente tem uma atuação local, que a nossa atuação é local, né? Somos uma organização aqui no Brasil presente há 50 anos, trabalhando para o Brasil, trabalhando para a nossa população, mas por pertencermos a essa rede presente em mais de 100 países, nós trocamos muitas tecnologias, muitas ferramentas, então isso nos faz chegar muito rápido quando a gente precisa de uma resposta humanitária, quando a gente tem uma crise de um evento extremo, quando a gente tem, por exemplo, a pandemia, né, de Covid, isso nos dá esse expertise para chegar mais rápido na ponta e começar essa articulação, engajando, convidando organizações da sociedade civil, empresas, lideranças públicas, academia, enfim, convidando todos a atuar naquele contexto. Naquela situação. Eu acho interessante você esclarecer, porque olha, a gente está falando aqui da Visão Mundial Brasil, né? Aliás, deixa eu só passar o site, você tem de cabeça aí, né? Boa. Vamos lá, visãomundial.org.br. Exato, Visão Mundial. Ali você encontra tudo, né? Muito interessante. Agora, são muitos projetos que eu estou vendo aqui, ó, Conexão Escola, Diagnóstico de Política, Igrejas Seguras, Lamiles, Marisqueiras, Monitoramento Jovem. Mas dá uma visão geral, como é que a atuação sua na prática? Tem esses momentos de Covid,
momento como aconteceu no Sul, que vocês devem ter atuado, Sim. mas tem uma atuação permanente, porque Sim. a pessoa que nos acompanha quer saber, eu estou no site, estou aqui, Recife, tem alguma coisa, né? Exato, legal. Obrigada, Jeremias, pela pergunta. Bom, atuamos há 50 anos no Brasil, então imagina que nesse período, e por ter o foco prioritário nas crianças e adolescentes, atuamos desde trabalhos de advocacy, fazendo articulações para promover os direitos das crianças, e sempre com um olhar holístico, porque essa criança faz parte de um núcleo familiar, faz parte de uma comunidade, então existem as necessidades diretas da criança, que é brincar, aprender, se desenvolver, educação, mas existe esse núcleo familiar, né? Muitas vezes a criança, ela tá fora da escola, né? E a gente acompanha os indicadores de evasão escolar, porque ela precisa trabalhar, porque precisa levar comida para dentro de casa. Então, a gente não pode falar só para a criança sem olhar para esse contexto, né? Quantas mães solos, né? A gravidez precoce é uma questão. A gente tem uma atuação muito forte no Nordeste, sabe que o Brasil, por ser uma potência de ventos, né? Então a gente tem no Nordeste muitos parques eólicos para energia renovável, mas a gente tem um problema muito sério lá de gravidez precoce, porque essas meninas vêm esses engenheiros ou esses profissionais que vêm de outros países para montar os parques eólicos e existe, né, o assédio e a gravidez precoce, e depois essas meninas vão embora. Existe um movimento no Brasil que são os filhos do vento, que são crianças que nasceram por conta desse crescimento dos parques eólicos, e a gente precisa cuidar dessas meninas para que elas tenham sonhos. Provavelmente, às vezes, essa família não sabe nem que tem direito de fazer algum tipo de exigência, né? É uma coisa básica que está na lei, né? Exato. Na verdade, essa criança precisa ser protegida, ela precisa brincar, se desenvolver e ter educação e ter os seus sonhos, né? Cada criança com as suas habilidades e poder construir o seu futuro, que deveria ser o básico, né? Mas exatamente. Agora, você nesses encontros que você tem, porque você atua no Brasil, mas com essa visão global, como é que você vê? A gente falou que o problema do país grande são as crianças, mas é também o maior potencial, porque se você for na Europa, eles não têm o potencial que a gente tem. Só que essa chamada... Queria até que você explicasse o que é a janela demográfica que a gente sempre fala, porque, gente, em 2040, o Brasil vai estacionar e vai igualar, assim, o número de pessoas mais velhas vão continuar. Então, a gente já está começando a ver menos criança nas ruas e todo lugar, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente tem talvez poucas décadas para trabalhar em cima dessa geração. Dúvida, sem dúvida. A gente tem a Europa, né, liderando esse movimento de mudanças climáticas, e no Brasil a gente está numa fase de eventos climáticos, e é uma tríade que envolve a pobreza, né, os eventos climáticos que impulsionam a pobreza, que impulsionam a fome, e obviamente os mais afetados, né, existem alguns recortes, né, desses mais afetados, né, então grupos minoritários, crianças, adolescentes são os mais vulneráveis e que acabam sendo os mais afetados. Então, o nosso trabalho é promover a erradicação da pobreza e a construir uma sociedade mais igualitária, mais justa. A criança precisa estar na escola, ela precisa ter os seus direitos, né, protegidos, precisa resgatar seus sonhos para que eles possam ascender, né, na sociedade. Sabe que tem um estudo, Jeremias, que diz que são necessárias 9 gerações de uma única família para romper o ciclo de pobreza. E aí você vê, quando a gente fala da criança, a gente tem uma janela de oportunidade, de atuação, de acompanhar essa criança desde um estado de vulnerabilidade, que é quando a visão mundial conhece e faz o registro dessa criança, né? Como que ela está no nível de segurança alimentar, como que ela está de escola. E a gente tem um programa, que é o Apadrinhe, que faz com que uma pessoa possa ter a oportunidade de transformar a realidade dessa criança, fazendo um acompanhamento mais de longo prazo, então fazendo um apoio que é tanto de alimentação e educação, mas a gente faz o acompanhamento e a transformação de vida dessa criança para a gente atuar nessa geração, nessa janela, nessa década, nesse rompimento desse ciclo da pobreza, de que são necessárias 9 gerações para uma família, e a gente tem esse esforço para que, a partir dessa criança catalogada, a gente tenha essa transformação de realidade e rompa de vez a pobreza dessa família que está há 9 gerações, né? Maravilha. E a gente tem histórias lindas. Eu quero que você conte. Eu vou mostrar algumas coisinhas aqui. Legal. A gente vai começar pela questão das cestas básicas, depois tem o material escolar e, por fim, a gente vai falar dos padrinhos. Aí tenho certeza que você vai gostar, vai ser bem bacana. Vamos ver aqui
nosso diretor vai soltar aqui, a questão das cestas básicas, para você comentar um pouquinho. Olha lá. Legal. Na verdade, nós atuamos, né, com a segurança alimentar. Imagina, Jeremias, uma pessoa com fome, ela não consegue estudar, não consegue, né, sair em busca de um emprego, não consegue interagir, né? A fome, de fato, ela toma conta. Então, nós hoje temos a cada 60 segundos no mundo, uma família recebe recursos de alimentos da Visão Mundial ininterruptamente, domingo a domingo, a cada 60 segundos. E no Brasil, sem dúvida, isso não é diferente. Nós monitoramos o mapa da fome, a Visão Mundial faz parte desse movimento, que é o Pacto contra a Fome, e mapeamos e fazemos alocações pontuais, especialmente de acordo com os indicadores e principalmente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós tivemos, né, infelizmente, a tragédia e estamos até hoje em atuação, assim como estamos também acompanhando as famílias do Litoral Norte, que tivemos há 2 anos também, um desastre, e em Recife, muitos, né, e em todo lugar do país estamos sempre oferecendo esse reforço e apoio nutricional. Como é que a pessoa... Vocês têm 50 anos, acho que já conta muito a favor, porque assim, uma instituição com 5 décadas já é algo que a gente sabe que se manteve ao longo do tempo. Como é que as pessoas podem ser voluntárias? Depois a gente vai falar do apadrinhamento. Entra no site, verifica se tem na cidade, às vezes não tem na cidade, e a pessoa também pode ajudar com recursos financeiros, mas ela quer também conhecer mais, ver os projetos. Como é que ela faz isso? Legal. Você sabe que a participação cidadã, o engajamento cívico, ele é super importante e ele é muito natural do brasileiro, né? O brasileiro, quando a gente precisa de uma resposta humanitária, o brasileiro dá um show, né? De união, de construção de rede, de ir para o campo, é inspirador. E nós temos um programa de voluntariado, então através do nosso site, visãomundial.org.br, as pessoas conseguem se cadastrar. Existem ações diversas, então desde um trabalho de atuação com foco em gênero, meninas e adolescentes, ou crianças, ou respostas humanitárias, então a gente tem recortes diferentes para oferecer uma solução de trabalho voluntário e que traz, de fato, o desenvolvimento de novas habilidades, né? Tem uma transformação para quem ajuda, né? Muitas vezes mais do que para quem é ajudado, né? Sim, não, o voluntariado é uma coisa sensacional. Eu sempre lembro de um entrevistado que ele estava na Alemanha, ele estava aqui com a gente, ele trabalhou na Alemanha, e um dia ele falou assim, olha, eu convidei um colega para tomar uma cerveja depois do expediente, ele falou, não, hoje eu sou voluntário e eu ajudo a dar banho nos vovôs. Ele falou, a partir daquele dia eu fiquei assim, poxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele veio para o Brasil e montou uma ONG a partir desse comentário, né? Então é muito legal poder participar. Mas vamos mostrar, nosso diretor agora vai trazer para a gente o material escolar também, que eu quero, porque assim... Claro, no Brasil tem a questão da fome, mas depois vamos falar de educação. Exato, né? Educação é a base, né? É a base para essas crianças. E a gente Olha que tem chique, quanta bem coisa legal. bonita. A gente tem um kit ternura, essa criança recebe não só esses materiais novinhos, né? Eles acham o máximo receber um material novinho. A gente ouve muitos relatos quem não assim. gostava quando Eu estava na nunca escola. recebi, a gente ouve relatos das crianças, eu nunca recebi né, esses produtos aqui fechados e tal, kit ternura. E aí a gente leva não só, né, essa cor e essa oportunidade, esse aconchego, mas são ilustrações, algumas dinâmicas para que as crianças possam também interagir com os pais, ter algumas dinâmicas e promover a união na família. Então, o kit ternura, ele é um gesto de carinho muito bacana, as crianças amam receber esse kit ternura, e ele, obviamente, né, faz parte também das nossas ações de educação, né? Um dos nossos pilares de atuação é a educação, porque nós acreditamos que é através dela que essas crianças que são o futuro do nosso país, né? Essas crianças vão ascender na sociedade. Bacana. Tem algum caso? Porque você está no marketing, você está na gerência também, mas como é que... Já teve algum caso aqui, sim, que te marcou de alguma criança? Tem tantas histórias, nossa, me sinto privilegiada por ouvir, fazer parte, e de fato esse é o melhor bônus, né? Ouvir essas histórias. Nós temos, por exemplo, uma menina que era apadrinhada numa situação de extrema vulnerabilidade. Ela foi apadrinhada através desse programa da Visão Mundial, tinha um sonho de seguir uma carreira política, e hoje ela trabalha em Brasília, e hoje ela é madrinha
de uma criança na visão Nossa, mundial. já deu tempo dela crescer e hoje ajudar a passar uma geração. Mas foi essa transformação, ver essa transformação de vida, essa história é muito linda. E nós temos também um catador de resíduos que não tem celular, mas que liga todos os meses na visão mundial para fazer a contribuição dele, porque presenciou alguma criança também tendo a vida transformada através do trabalho da visão mundial, e ele é padrinho e, imagina, um catador de resíduos e que faz a contribuição mensalmente para oferecer essa oportunidade para as crianças. Que bacana, muito que legal, lindo, né? muito lindo. Não, e a gente poder sempre conforta muito o nosso coração, e a gente que é meio que ajudado, assim, né? Quando a gente consegue ajudar, né? Sempre que a gente vai... Eu entrevisto muitas pessoas aqui, Luciana, e aqui em São Paulo eu fui conhecer uma instituição que a gente entrevistou e foi muito bom, muito de idosos, né? E ficou marcado para mim que tinha uma das senhoras, eu falei, olha, eu moro aqui perto, agora eu vou passar aqui, sempre para te ver. Aí ela falou assim... Ela pegou e falou assim para mim, olha, venha, mas venha aos sábados, porque eu tô meio sem tempo. Eu falei, que bom, né? Que você tá cheia de atividade. Isso foi tão bacana, né? Da gente poder ter esse feedback, né? Vale a pena a gente visitar quando você puder. No caso dessa ONG, vai lá no site... Isso, vai no site visãomundial.org.br. Nós temos atuação em todo o Brasil, projetos próprios ou projetos parceiros, mas com atuação em todo o Brasil. Então tem sempre uma visão mundial pertinho para que as pessoas possam não só conhecer, participar, ser voluntário. Legal. Então agora a gente quer mostrar a questão dos padrinhos, porque daí você já conheceu um pouquinho, já entrou lá no site, ó, vou até repetir aqui, visãomundial.org.br. Tem muito projeto, não dá para falar tudo aqui, ó. Como eu já citei, monitoramento, Pastores pela Vida, futebol delas. Esse futebol eu quero que você fale, porque é muito legal. Integração, Esperança Sem Fronteiras. Gente, não acaba mais. Então, vamos falar dos padrinhos. Vamos. Esse apadrinhamento, ele é muito legal porque... ele é quando a gente faz o acompanhamento médio e longo prazo dessa criança, né? Um doador, ele escolhe uma criança e faz esse acompanhamento e esse aporte de recursos para que essa criança tenha não só reforço na sua alimentação, mas principalmente na sua educação e possa resgatar seus sonhos e trilhar o seu futuro. Eu entro lá no site e eu já tenho o caminho para ser um padrinho. Tem um caminho para ser um padrinho e você pode fazer a escolha. Hoje, inclusive, apadrinhamos crianças no Brasil e também crianças na África. Mas, né, cabe ao doador escolher como ele quer. Mas esse projeto que está passando aí, a gente está vendo algumas cenas, ele é muito lindo porque ele chama O Escolhido. É quando a criança, ela fica diante de um painel com fotos de potenciais apoiadores, doadores, e a criança escolhe quem ela gostaria que seja o padrinho dela. Então, esse é um projeto muito lindo, muito emocionante, e eu estava te contando aqui nos nossos bastidores, Jeremias, a Visão Mundial tem doadores há 40 anos que essa pessoa faz o acompanhamento de uma criança, apadrinhou uma, hoje apadrinha 2, 3, né? Mas há 40 anos apoiando a Visão Mundial, porque de fato é uma organização que faz um trabalho, né? Há 50 anos, não é qualquer organização que sobrevive, especialmente no terceiro setor, né? Não é fácil, tá sempre disputando recursos, né? É uma organização sem fins lucrativos, então depende de recursos para sobreviver. Então não é fácil, mas de fato, quando a gente tem uma organização como a Visão Mundial, 50 anos trabalhando, a gente tem uma reputação importante que precisa ser zelada, obviamente, mas que traz um impacto muito significativo para a nossa população. Quando eu vou num desses projetos aqui, ó, por exemplo, Quiteiras, Esperança Sem Fronteira, Nordeste pela Resiliência Climática, o futebol delas, como é que eu faço aqui? Eu clico aqui, eu quero ver o futebol delas, assim. Isso, e aí tem todas as informações. O futebol delas é um projeto de gênero, né? A gente acolhe e trabalha com meninas e adolescentes de 10 a 16 anos, através do esporte. Convidar essas meninas para falar e cuidar do empoderamento feminino e fazer com que elas possam também ter os seus sonhos, mas o esporte seria uma primeira chamada. O objetivo é a gente proteger essas meninas, mas você sabe que saiu recentemente 3 meninas desse projeto e que foram para o futebol profissional, porque ali puderam desenvolver as suas habilidades e que são hoje contratadas por times. Esse é um projeto do Ceará. Então, hoje são contratadas 3 meninas que de fato se tornaram profissionais no futebol por conta do projeto.
Tem vários aqui, eu vou falando, você pode falar do que você quiser e você vai falando o que lembra pela cabeça. Tem Mulheres de Visão e Vento Puedes. Vento Puedes é um projeto lindo. Você sabe que o Brasil é um país maravilhoso, país das oportunidades. Uhum. E a gente recebe imigrantes venezuelanos, né, que entram pela Colômbia, que entram pela fronteira para tentar uma oportunidade no país, mas existe, né, sabemos que existe não só o preconceito, mas toda a dificuldade dessa pessoa retomar e recomeçar a sua vida, né? Num país novo, sem documentos, sem profissão. Então, nós acolhemos esses migrantes venezuelanos, resgatamos a sua autoestima, fortalecimento socioemocional, endereçamos eles ao mercado de trabalho através de capacitação, ou às vezes até um capital semente, e a gente tem hoje um índice acima de 90% de migrantes que, de fato, se recolocaram na atividade econômica através desse projeto. Então... E é um povo venezuelano, um povo tão bacana. Vieram alguns deles aqui na Lesp. Teve um parlamentar, não vou lembrar o nome agora, que fez um projeto para que os diplomas pudessem ser mais baratos para serem utilizados aqui, né? Porque às vezes você vem com um diploma, eu sou psicólogo na Venezuela. Você vai atuar aqui, tem que pagar 2, 3 mil reais. Então isso também foi um deputado que fez um trabalho interessante aqui. E recepcionar essas crianças é maravilhoso. Agora tem outros aqui, de educação tem bastante, né? Olha, tem o Comissões de Proteção na Escola e o Conexão Escola. Exato, exato. O objetivo é oferecer ambientes seguros, né, para essas crianças, para que eles estejam na escola e de fato explore e desenvolva todo o seu potencial. Então a gente trabalha com a Visão Mundial trabalha muito com advocacy através de mobilizações, de articulações para promover essas discussões, né? Quais são as oportunidades de proteger as crianças nesses ambientes, desde escolas, igrejas, né? Nesses espaços, nas comunidades. E a gente tem projetos relacionados a essa proteção das crianças, então escolas, igrejas e outros contextos e territórios que essas crianças estão inseridas. Maravilhoso. Eu estou conversando aqui com a Luciana Escapim, ela é diretora de marketing e comunicação da Visão Mundial, que está presente em quantos países? Presente em mais de 100 países. Nós temos 150, e no Brasil há 50 anos trabalhando na proteção. É bom porque isso dá uma expertise mundial também do que vocês fazem, sem né? dúvida, sem dúvida. Isso é muito importante, porque a Visão Mundial, historicamente, existe há 75 anos. Trabalha desde o princípio na fome na Etiópia, resolveu questões de água potável em Ruanda, crise migratória da Romênia, e toda essa intervenção ela é compartilhada com os países. Então, isso nos dá esse expertise de atuar local, mas com esse pensamento global. Vivemos, né, desastres climáticos, infelizmente, e com essa troca de saberes, com essa inovação social, todas essas tecnologias e ferramentas nos proporcionam mais agilidade, mais efetividade para uma atuação em campo. Então, é muito importante ter essa troca, mas a nossa atuação é Brasil, mas recebemos toda essa expertise, né, há 75 anos trabalhando na proteção das crianças. Como é que você vê? Aliás, a gente vai falar da questão da doação pelo imposto de renda, não me deixe esquecer, mas eu queria que você falasse também, assim, nós vemos movimentos, por exemplo, nos Estados Unidos, de doação de grandes fortunas. Sim. Como é que você vê isso no Brasil? Eu sempre pergunto para quem vem de ONG aqui o seguinte: a gente tem no Brasil uma cultura muito do que o que a mão esquerda dê, a segunda não saiba. Então tem muita gente que vai falar, olha, eu vou doar, mas eu não quero aparecer e tal. Sim. Qual a sua opinião sobre isso? Porque também tem a questão assim, tem gente que fala assim, não, mas se você aparece, pode colocar o logo no seu carro, no seu site, que você ajuda, porque você vai estar ajudando outras pessoas em reconhecimento. Exato. Claro que precisa ser uma instituição séria. Se eu sou uma empresa séria, eu não vou colocar no meu site que eu ajudo uma instituição que não é séria. Então, mas isso também é um confirmador também Sem de dúvida. que você está ajudando, você observou se aquela instituição é séria ou não. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, outros tempos, né, o mundo vai aprimorando e a gente vive hoje esse despertar, né, dessa consciência coletiva, né, o que eu, indivíduo, posso fazer e que impacta o todo, né, as ações que eu tenho em casa, na minha casa, impactam o todo, ou o que eu posso fazer para benefício de uma comunidade, seja eu,
Luciana na pessoa física, eu numa posição que eu ocupo numa empresa. Então, existia, assim, essa tradição, né? O que a mão esquerda dá, a direita não cobra e não divulga. Mas, por outro lado, a gente tem uma oportunidade de estimular, né? E de engajar outras pessoas, né? Infelizmente, no Brasil, a cultura de doação ainda não é algo forte e disseminado, mas a gente menor do que outros países? É menor do que outros países, sem dúvida, mas nós vemos esse crescimento, né? Existem movimentos muito bacanas no Brasil que impulsionam essa cultura de doação e a gente vê esse caminhar para esse despertar dessa nova consciência, né, do eu para o coletivo, né, o que eu faço. Então, o próprio histórico, né, das nossas crises nos traz essa rede de brasileiros pulsantes. Mas por que você acha que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos? Porque o americano também, ele não é muito de caridade, não, né? Ele tem uma visão um pouco diferente. Ao mesmo tempo, a gente sabe de gente que aporta dinheiro pesado. Exato. E algumas... quando eles veem o que está fazendo, eles participam. O que é diferente? Assim? Você sabe que nos Estados Unidos é cultural que a criança, a partir do momento que ela vai se desenvolvendo, ela precisa escolher um trabalho voluntário de acordo com a causa que toque o seu coração, e isso estimula essa participação cidadã. Isso é muito legal. E isso, eles têm um currículo social, um currículo cívico, então isso oferece, as horas de trabalho voluntário oferecem descontos em universidades, em alguns serviços. Então, está enraizado não só na cultura, mas em políticas públicas, que faz com que a participação cidadã e o engajamento cívico seja algo enraizado. Isso é uma coisa que a gente está numa casa legislativa, eu acho que até uma sugestão interessante, né? Muito legal. A gente precisa ver as competências, que às vezes a competência é federal, não é estadual. A competência Exato. Jurídica, não é competência de saber, né? Exato. A competência que a Constituição fala, eu posso. Mas é uma coisa legal você incentivar. Sem dúvida. Assim como o esporte também. Os americanos também. Eu vi uma entrevista que o camarada dizia assim, olha, questão do esporte, os pais incentivam muito forte desde pequeno, porque o pai sabe que lá vai ter uma bolsa lá na frente. Sem então é uma dúvida. coisa que é cultural, mas também está na política pública. Né? Exato, exato. E no Brasil é muito lindo porque, embora não tenham todos esses incentivos para o engajamento cívico, para o trabalho voluntário, o brasileiro faz com muito amor, né? Então é muito lindo ver o brasileiro se juntando e construindo redes para uma atuação, uma resposta humanitária, para uma resposta a uma crise. Então, por outro lado, faz parte da nossa cultura, essa coisa do acolher, do ajudar, dessa construção de redes. Mas, sem dúvida, se fosse algo já com benefícios, né, para o voluntário, nós teríamos. E a doação, né, grandes doadores, sabe que a Visão Mundial, inclusive, recebemos recentemente um grande apoio de um grande filântropo internacional. Então, nós temos muitas oportunidades, né? E temos alguns nomes no Brasil, grandes doadores, mas com uma oportunidade, sem dúvida, de ter mais, né? E contei aqui do catador de resíduos Sim. que liga, porque não tem celular, para fazer a sua contribuição. E cada um vai ajudando na medida do que pode. E se não pode contribuir com recurso financeiro, não tem problema, pode contribuir com as suas horas de dedicação. Todo o nosso conselho são pessoas que fazem trabalho voluntário e que doam suas horas, seus expertises. E as pessoas podem ir lá e conhecer e participar. Conhecer e participar com ação voluntária também, né? Maravilhoso. Luciana, tem vários... Eu vou citar os nomes dos projetos e você me fala de cabeça mais ou menos em que estado, tá? Tá Porque bom. eu quero falar aqui do imposto de renda e explicar para as pessoas. Mas antes vamos falar dos projetos, então. Comissões de proteção na escola, conexão escola, Comitê Fé e Justiça, diagnóstico de política, tudo isso tá em algum estado que você lembra? É Brasil, a gente tem alguns projetos pontuais, como o Futebol Delas, por exemplo, no Ceará. O Vento Poedes, obviamente, ele está na região norte por conta da fronteira, mas a maioria desses projetos são de atuação nacional. A gente replica, né? Muitas vezes a gente faz um piloto num determinado projeto, num município, em um território, e depois a gente replica e multiplica para os outros estados. Mas alguns são locais por conta, né, do contexto. A gente continua em atuação no Rio Grande do Sul por conta, né, do contexto, e outros são específicos de algum projeto. E aí a gente tem a doação do imposto de renda, que também é uma forma... eu quero falar. Exato. Porque daí você vai... A gente está gravando isso aqui no finalzinho de abril de 2025, o pessoal está entregando a questão do imposto de renda. Exato. E aí, geralmente, como é que funciona? A pessoa, quando tem restituição, ela pode fazer uma doação. Exato. Ela pode fazer a doação do imposto de renda, ela vai diretamente no site da Receita e ela precisa só escolher
o projeto, a nossa sede foi, por um tempo, em Recife. Então, Certo. esse projeto, que está apto a receber esse incentivo, ele está em Recife. Então, a pessoa vai escolher Pernambuco e Recife e ela seleciona a vara de crianças e adolescentes e depois ela submete para a Visão Mundial. Bacana. Então, ela pode também participar e fazer a sua contribuição através da doação do seu imposto de renda. Eu vi o videozinho que ela mostrou, deve ter no Instagram, né? Como que é? É Isso. Arroba Visão Mundial BR. Arroba Visão Mundial BR, tem lá um Exato. videozinho explicando. E você vai entrar lá, tem lá Estatuto da Criança e do Adolescente, e tem outra opção, ele dá um caminho lá. Aí você entra no site da Visão Mundial, vê os projetos, se você gostar, vai lá, participa. Eu sempre falo para as pessoas, olha, é um recurso que vai para o governo. Você pode Exato. deixar isso para o governo vai direcionar. Exato. Mas se você tem interesse, eu gosto de criança, eu gosto desse projeto que fala assim. Então você também tem essa autoridade, digamos assim, né? E essa oportunidade de você falar, vou Contribuir mais de pra perto, onde. né? Contribuir mais de perto, estar mais junto, conhecer um pouco mais. É muito importante esse trabalho próximo, né, de todas as pessoas. Infelizmente o tempo acabou. Eu achei que ainda tinha 3 minutos, não tem mais Porque não. o papo tá tão bom, né, Passa Jeremias, que a gente rápido. vai aqui, passa rápido. Foi maravilhoso. Uma delícia estar aqui com vocês. Mas eu queria Parabéns que pelo você- trabalho. Eu que agradeço bastante. Para nós é uma oportunidade. Olha lá um pouquinho para a câmera e dá o seu recado final para as pessoas te conhecerem, conhecer o trabalho da ONG e visitar e tudo mais, por favor. Claro, obrigada, Jeremias e equipe, por todo o carinho que foi recebido aqui. Convido a todos vocês que estão aí nos ouvindo a entrar no nosso site visãomundial.org.br, conhecer as nossas iniciativas que estão ligadas à proteção das crianças e adolescentes, mas também com segurança alimentar, educação, mudanças climáticas. Escolha ali o projeto que mais toca o seu coração, nos conheça a forma como atuamos, seja um padrinho, ajude nessa transformação de vidas e realidades, porque afinal de contas, a gente cuidando das nossas crianças, a gente está cuidando do futuro do nosso país. A gente precisa muito, padrinho ou madrinha, né? Exato. Isso. A gente precisa muito investir nessas crianças aí, porque é aquela janela demográfica, né? E eles vão crescer e, às vezes, aqueles que cresceram vão poder ajudar, como é o caso que você trouxe aí de tantas experiências bacanas, né? Exato. Luciana, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Jeremias. Foi um prazer estar aqui com vocês. Já fica convidada para as próximas, porque faltou muita coisa para perguntar aqui. Já mas estou vai ter, pronta. tá bom? Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigado. Mande as suas sugestões das ONGs que você quer vir participar aqui com a gente, tá bom? A gente segue sempre as suas sugestões e vamos trazendo aqui na Rede Alesp para você se atualizar sobre elas. Muito obrigado, até a próxima edição.